Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo depois que ela tentou falar com o Arthur, só que ele deu um chega mais nela, então ela tomou a decisão de ir até a casa dele, só que quando ela chega lá, ela toma na tarraqueta porque quem aparece para ali atender é a Lúcia e pergunta a ela o que ela está fazendo ali, e a Teresa diz que veio falar com o Arthur e a Lúcia pergunta o que é que ela quer com o Arthur. Teresa diz que o que quer falar com ele é algo que não interessa a ela, a Lúcia, então ou ela vai chamar ele lá agora ou então ela vai entrar. Lúcia diz que para começar na casa dela, ela, a Teresa, não vai entrar sem a sua permissão. Teresa fica zoiuda e a Lúcia continua dizendo que vai avisar ela que se ela acha mesmo que vai ficar vindo ali, ficar com esses joguinhos para manter o Arthur apaixonado por ela, igual o Mariano ficou da outra vez, por interesse, ela quer deixar bem claro que ela, a Lúcia, não vai permitir isso de jeito nenhum. Teresa fica zoiuda fazendo deboche e a Lúcia continua dizendo que ela pode esquecer disso porque ela mesma, a Lúcia, vai fazer o Arthur esquecer ela. Teresa, como sempre debochada, ela diz para Lúcia que para isso o Arthur teria que amar ela, só que aí esse não é o caso. Lúcia diz que sim, mas que não agora, mas que a cada dia que se passa, ela e o Arthur se aproximam ainda mais. Teresa zoiuda e a Lúcia continua dizendo que ela mesma vai cuidar de tudo para que ela, a Teresa, fique bem longe deles. Teresa então começa a sorrir e diz que duvida que o Arthur de fato queira isso. O Arthur então vai chegando logo depois de ouvir aquele barraco e ela vai logo emburacando e diz ao Arthur que precisa falar com ele e o Arthur responde a ela que não tem nada para falar com ela. Teresa diz que sim, que é claro que eles têm que conversar porque eles têm que dividir o caso lá do escritório. Ele fica zoiudo e ela continua dizendo que na casa dela está todos os documentos dos casos que eles dois trabalharam juntos. Ele continua sem palavras e a Teresa diz que acha que eles dois têm que avaliar isso aí para saber quais são os casos que ele vai ficar e quais os casos que ela vai ficar. O Arthur diz que sim, que está bom e que ele vai lá buscar e pergunta se ali há algo mais. A Teresa diz que não há nada mais e que agora ela vai embora e vai deixar ele com a Lúcia para que ela continue com as patéticas formas dela de tentar conquistá-lo. Logo depois que ela vai embora, a Lúcia fecha a porta e o Arthur pede a ela que ela não ligue para o que a Teresa diz e a Lúcia diz a ele que é claro que ela não vai ligar porque na realidade a Teresa fica se doendo ali porque está vendo eles dois juntos. Arthur fica calado e ela continua dizendo que a Teresa já perdeu, então é bom logo ele resolver as pendências que ele tem com a Teresa para que ela veja que ela já perdeu ele de vez. Depois ela diz que ele, o Arthur, tem que abrir para ele um novo escritório. O Arthur diz que sim, que ele vai fazer tudo isso, que ele vai abrir para ele um novo escritório, vai recomeçar todos os seus negócios e que pode garantir a ela que ele vai novamente se erguer. Ela fica zoiuda e ele diz que vai aprender sim a viver sem a Teresa. E antes de continuar te contando tudo o que vai acontecer na sua novela, peço a você que deixe aí o seu gostei, porque só assim o YouTube vai avisar você e que assim você vai ficar por dentro de tudo da sua novela favorita. E não esquece de deixar o teu comentário com o teu nome, a cidade ou país que você nos assiste. Depois a cena muda, vai lá para o Mariano que está em um clima de romance com a Aurora. Depois ele chama ela de meu amor e que está valorizando muito agora depois da liberdade dele e que às vezes a pessoa não escolhe as coisas, o quanto que é bom poder estar próximo dela ali, lhe buscar e depois ele vai lá e beija ela novamente. Em seguida o Mariano pergunta como que a Aida está e a Aurora diz que ela continua muito triste e que por conta disso ela, a Aurora, vai continuar ali na casa dela, tudo bem? O Mariano diz que tudo bem, abraça ela e nesse instante aparece a Aida ali muito mal e o Mariano diz a ela que quer lhe agradecer por todo o seu apoio e que sente muito pelo que aconteceu com o pai dela. E só para vocês não ficarem perdidos, apesar que vocês já conhecem essa novela aí, o que aconteceu foi que o pai da Aida, ele conseguiu levar a criança e agora está dado como fugitivo e ela não sabe o que fazer.
A Aida está revoltada, então ela diz que ele, o pai dela, não estava a todo tempo só com ela, com a Genoveva, como também estava aliado com aquele feliz que fez o Paulo morrer. A Aida continua dizendo que o pai dela é muito mau e que ele não gosta de seu ninguém. O Mariano diz que é uma pena que ele não valorizava ela e que não sabe o estrago que fez com ela. A Aida diz que sim, que é muito triste e decepcionante tudo isso. A Aurora diz que ela não fique pensando nisso porque ela deve se sentir na realidade muito orgulhosa, porque além de tudo isso aí, ela, a Aida, é uma pessoa muito boa. A Aida fica pensativa e a Aurora continua dizendo que todos eles amam muito ela. A Aida agradece a ela, então a Aurora se aproxima e lhe abraça. E falando lá no Rubem, nesse momento a cena vai para ele e a Genoveva pergunta o que é que eles vão fazer, porque eles não podem ficar ali escondido para sempre. Ele diz que ela tenha calma, que não sabe o que fazer e pergunta a ela se de fato ela acha que ele está confortável ali a todo tempo que ela fica chamando o filho dele de Paulinho. Genoveva responde a ele que na realidade esse é o nome dele e ele fala que esse não é o nome dele, que foi ela quem inventou de dar esse nome para poder substituir um do outro. Ele continua dizendo que quer deixar bem claro que esse ali não é o nome dele e a Genoveva diz a ele que está querendo que ele entenda, só que ele nem deixa ela falar e diz que ele já está muito cansado. Ele continua dizendo que se ela está se sentindo culpada porque o filho dela estava usando drogas, ele revoltado diz a ela que ela procure solucionar isso de outra forma, porque ele não vai deixar que ela faça do filho dele uma cópia do filho dela que já está morto. Genoveva, por sua vez, fica sem saber o que responder. Já lá na casa da Teresa, nesse exato momento, ela está com o Arthur e separando as documentações. A Teresa dá uma papelada a ele, diz que ali é um processo que foi ele quem ganhou e que nem muito menos ela sabe quem é. O Arthur pega, diz que está bom e que a partir de agora eles já resolveram tudo, né? Teresa pede para dizer algo a ele e fala que a Lúcia falou para ela que ele está gostando da Lúcia, mas ela quer aconselhar ele que ele não se aproxime dela. O Arthur então pergunta o porquê não. Teresa diz que na realidade não é para ele se aproximar, porque ele vai fazer ela sofrer. Teresa diz que ele vai fazer a Lúcia sofrer porque ela sabe muito bem que ele ama ela. O Arthur pede a ela para que ela deixe de ser tão convencida. Teresa diz que na realidade ela está falando ali só a verdade porque ele nunca deixou de amar ela. O Arthur, com a radiola ali arriadinho pela Teresa, ele então questiona ela se de fato ela também vai amar o Fernando da forma que ela amou ele. Ela fica zoiuda com esse zoião olhando para ele e ele continua dizendo que duvida que ela venha amar ele, o Fernando, porque ele não acredita que isso poderá acontecer uma segunda vez. Ele se aproxima dela, coloca as mãos na Teresa e pede para que ela aceite logo isso, porque ela nunca deixou de lhe amar. A Teresa então não resiste, nem muito menos o Arthur. Então é aí quando ela diz: você me ama, e não conta conversa, abraça o Arthur e taca a beiçada pra cima. E aí, pessoal, você vendo essa situação aí complica, né? Porque na realidade a Lúcia está arriadinha às 4 rodas pelo Arthur, então ela nem sonha que isso está acontecendo aí. E a pergunta que não quer calar: na sua opinião, você acredita que o Arthur deveria ficar de fato logo com a Teresa logo de uma vez, ou isso é águas passadas e na realidade ele deveria recomeçar a vida dele com a Lúcia? Comente aí nos comentários, porque será um prazer exibir o teu comentário aqui no próximo vídeo. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.